Você já teve um daqueles dias que, antes mesmo de abrir os olhos completamente, já sente aquele peso? Aquele peso que não tem nome certo, que não é dor de cabeça, que não é cansaço do corpo. É uma coisa que aperta o peito. É a sensação de que hoje vai ser difícil, de que você não está com disposição para nada, de que o mundo pode esperar porque você não quer saber de nada. Sabe aquele dia que você acorda, olha para o teto e fica ali parado por uns minutos demais? Que você pega o celular, rola a tela sem ver nada de verdade e aí joga o celular de lado porque nem isso está te agradando? Eu sei o que é isso. E é exatamente sobre isso que eu preciso falar com você hoje. Porque existe um hábito, simples, barato, que qualquer pessoa pode fazer, que tem o poder de mudar completamente como o seu dia vai se desenvolver. Não é remédio, não é terapia cara, não é um ritual de 3 horas da manhã que influencer rico posta no Instagram. É se arrumar. Isso mesmo, se arrumar. Todo dia, mesmo quando você não quer, mesmo quando parece que não faz sentido, mesmo quando você acha que não tem para onde ir e que ninguém vai te ver. Fica comigo aqui porque o que eu vou te contar hoje pode ser o menor gesto com o maior impacto que você vai ouvir tão cedo. Vamos ser honestos aqui, sem frescura. A vida real não é aquela vida que aparece no feed. A vida real é aquela em que você às vezes passa 3 dias sem sair de casa. É aquela em que você perdeu o emprego e não sabe bem como contar para a família. É aquela em que o relacionamento acabou e você ainda dorme do lado esquerdo da cama por hábito. É aquela em que a conta está no vermelho, o filho está doente, a mãe está preocupada com você e você não sabe nem como responder à mensagem dela porque não tem resposta certa. A vida real tem dias que pesam. E nesses dias, a última coisa que parece importante é se levantar, tomar banho, se vestir direito, pentear o cabelo, passar uma hidratante, colocar um perfume, escolher uma roupa que te faça sentir bem. Parece frescura, né? Parece coisa de quem tem tempo sobrando. Mas eu quero te mostrar que não é frescura, que não é vaidade, que não é perda de tempo. Eu quero te mostrar que esse gesto de se cuidar mesmo quando você não está bem, é um dos atos mais poderosos de respeito próprio que existem. E que ele carrega uma mensagem silenciosa, mas fortíssima, para o seu próprio cérebro. Uma mensagem que diz: eu ainda estou aqui, eu ainda me importo comigo, eu ainda vou em frente. O que acontece com seu cérebro quando você se arrumar? Deixa eu te explicar uma coisa que a ciência já provou, mas que a maioria das pessoas nunca ouviu de um jeito simples. Quando você acorda num dia ruim e fica de pijama, cabelo bagunçado, cheiro de sono, na mesma roupa de ontem, o seu cérebro lê isso como um sinal. E o sinal que ele recebe é: hoje não é um dia normal. Hoje a gente está em modo de sobrevivência. Hoje a gente recolhe. E aí o cérebro começa a trabalhar contra você. Ele amplifica os pensamentos negativos. Ele te deixa mais lento. Ele reduz sua disposição para agir. Porque o ambiente, e aí o ambiente inclui o seu próprio corpo, a sua aparência, como você está se sentindo na sua própria pele, manda sinal para o seu sistema nervoso o tempo todo. Agora, quando você se levanta, vai para o banheiro, toma um banho quente ou frio, escova o cabelo, coloca uma roupa limpa, se olha no espelho e vê alguém que parece pronto. O cérebro recebe outro sinal. E esse sinal diz: hoje a gente funciona, hoje a gente age, hoje a gente é capaz. Não é magia, é biologia, é o seu corpo respondendo a um estímulo. Pensa comigo. Você já foi trabalhar num dia que se arrumou bem, que se sentiu bonito ou bonita, que o cabelo ficou bom, que a roupa ficou do jeito certo? Lembra como você andava diferente? Lembra como você falava com mais confiança? Lembra como você se sentiu mais capaz de enfrentar o que aparecesse?
Agora pensa num dia que você saiu de qualquer jeito, com pressa, sem se olhar direito no espelho. Você ficou o dia todo com aquela sensação de que tinha algo errado. Aquele desconforto quietinho que você não conseguia nomear. O lado de fora influencia o lado de dentro. Sempre. Isso não é frescura. Isso é neurociência. Quando a vida derruba você. Agora, eu preciso falar de um cenário mais pesado. Porque é para esse cenário que esse conteúdo foi feito de verdade. Não é para o dia que você acordou bem, mas está com preguiça. É para o dia que você recebeu uma notícia que abalou tudo. É para o dia que você brigou com alguém que ama e a casa ficou em silêncio pesado. É para o dia que você não conseguiu dormir porque a ansiedade não deixou. É para o dia que você está passando por um luto. E luto não é só morte. Luto é toda perda. Perda de relacionamento, de emprego, de sonho, de uma versão de si mesmo. Nesses dias, se arrumar parece impossível. Parece até desrespeitoso com a dor que você está sentindo. Como se você fosse fingir que está bem quando não está. Mas eu quero te dizer uma coisa importante. Se arrumar não é fingir que está bem. Se arrumar é um ato de recusa. É você olhando para a dor de frente e dizendo: você não vai me consumir completamente. Você não vai me fazer desaparecer de mim mesmo. Eu ainda existo. Eu ainda me cuido. Eu ainda mereço atenção, inclusive a minha própria. Tem uma diferença enorme entre sentir dor e se deixar ser engolido por ela. A dor vai passar, o tempo vai trabalhar. Mas enquanto isso, o que você faz com o seu corpo, com a sua rotina, com os seus pequenos hábitos, é o que vai decidir se você sai dessa fase em pé ou arrastando. E o primeiro passo, o mais simples e o mais acessível de todos, é: levante, vá para o banheiro e se arrume. A rotina que salva. Eu vou te contar sobre uma coisa que psicólogos chamam de âncoras comportamentais. Não precisa memorizar o nome. O que importa é o conceito. Âncora comportamental é um hábito que serve como ponto de partida para o seu dia. É uma ação que, quando você faz, manda para o seu cérebro o aviso de que o dia começou e que você está pronto para ele. Militares fazem cama. Atletas de alto rendimento têm rituais matinais. Pessoas com altíssima produtividade têm sequências fixas de manhã que elas não quebram, mesmo nos dias ruins. Por quê? Porque o hábito não depende de motivação. E isso é o que muda tudo. Motivação é instável. Motivação vai e vem. Tem dia que você acorda cheio de gás. Tem dia que você não acorda com gás nenhum. Se você depender de motivação para se cuidar, você só vai se cuidar nos dias bons. E aí, justamente quando você mais precisa de cuidado, você abandona o próprio cuidado. Hábito não funciona assim. Hábito funciona no piloto automático. Você não pensa se vai escovar os dentes, você vai lá e escova. Por quê? Porque virou hábito. E é isso que você precisa fazer com o ato de se arrumar. Transformar em hábito. Transformar em ritual. Transformar em algo que você faz independente de como está se sentindo. Começa simples. Não precisa ser uma hora de skincare. Não precisa ser roupa nova. Não precisa ser maquiagem elaborada. Pode ser lavar o rosto, pentear o cabelo e colocar uma roupa que não seja de dormir. Só isso já é suficiente para mandar o sinal certo para o seu cérebro. Com o tempo, você vai querer fazer mais, porque você vai ver o resultado. Você vai perceber como muda seu humor, sua disposição, sua energia, e aí o ritual vai crescendo naturalmente. Situações reais do dia a dia. Deixa eu pintar uns cenários para você entender na prática o que eu estou dizendo. Cenário 1. Você está em casa há 4 dias sem sair. Está em depressão ou numa fase muito difícil. O apartamento está bagunçado, a louça está acumulada e você não está com vontade de fazer nada. Pega essa informação. O primeiro passo não é limpar a casa. O primeiro passo é você. Vai no banheiro, lava o rosto, escova o dente, toma um banho, coloca uma roupa limpa. Só isso. Às vezes, esse simples gesto desbloqueia a energia para dar o próximo passo. Cenário 2. Você ficou desempregado.
Todo dia acorda sem ter para onde ir. A tentação é ficar de bermuda e chinelo o dia todo porque não tem nada para fazer. Mas se você se arruma de manhã como se fosse trabalhar, o seu cérebro entra no modo de produção. Você vai procurar emprego com mais foco. Você vai mandar currículo com mais energia. Você vai fazer ligações com mais confiança. A roupa certa não arruma o emprego, mas coloca você no estado mental de quem está pronto para a oportunidade quando ela aparecer. Cenário 3. Você acabou de sair de um relacionamento longo. Você está se sentindo feia ou feio, descartado, sem valor. Olha no espelho e não gosta do que vê porque a dor distorce tudo. Esse é exatamente o momento de cuidar mais de você, não menos. Porque quando você cuida da sua aparência, você manda uma mensagem para o seu próprio cérebro. Eu me importo comigo mesmo. E isso começa a reconstruir a autoestima que foi abalada. Cenário 4. Você é mãe ou pai que fica em casa com filho pequeno. O dia é uma loucura. Não tem tempo para nada. Mas sabe aquele momento que a criança dorme de manhã cedo? Aproveita. 15 minutos. Se lava, se arruma, coloca uma roupa que te faça sentir bem. Não para sair, não para ninguém ver, mas porque você também importa. Porque você não é só cuidador. Você é uma pessoa que merece se sentir bem dentro do próprio corpo. Se arrumar é um ato de amor próprio, não de vaidade. Tem muita gente que confunde cuidado com vaidade, que acha que se preocupar com aparência é frescura, é superficialidade, é coisa de gente que não tem problema de verdade. Eu discordo completamente. Vaidade é quando você se cuida para impressionar os outros. Amor próprio é quando você se cuida porque você vale esse cuidado independente de quem está olhando. Quando você se arrumar em casa sozinho, sem ninguém para te ver, sem nenhuma obrigação social que te force a isso. Esse é o ato mais puro de amor próprio que existe. Porque você não está fazendo isso para o mundo, você está fazendo para você. E isso muda a relação que você tem com você mesmo. Quando você se cuida, você se respeita mais. Quando você se respeita mais, você deixa o mundo te tratar mal com menos facilidade. Quando você não deixa o mundo te tratar mal, você constrói limites mais saudáveis. E quando você tem limites mais saudáveis, suas relações melhoram, seu trabalho melhora, sua vida melhora. Tudo começa de dentro, e o lado de fora é a expressão do que está dentro. Mas o jogo também funciona ao contrário. Quando você cuida do lado de fora, o lado de dentro começa a acompanhar. O inimigo número 1. A desculpa. Agora eu preciso ser direto com você sobre a maior armadilha que existe nesse caminho. A desculpa. Hoje eu não estou bem. Hoje não compensa. Não tenho para onde ir. Mas estou com preguiça mesmo. Amanhã eu começo. Essas frases existem na cabeça de todo mundo. Não tem pessoa que nunca pensou assim. O problema não é pensar. O problema é obedecer. Porque cada vez que você obedece à desculpa, você ensina ao seu cérebro que a desculpa tem poder sobre você. E o cérebro aprende rápido. Da próxima vez, ele vai levantar a desculpa ainda mais cedo, ainda mais convincente. E sabe o que acontece com quem obedece à desculpa por meses? Por anos. A autoestima vai embora, a identidade vai junto. A pessoa olha no espelho e não se reconhece mais. Não porque ficou velha, não porque ficou feia, mas porque parou de se cuidar. E quando você para de se cuidar, você para de se ver como alguém que merece cuidado. E aí o ciclo se fecha e fica cada vez mais difícil de sair. Você não está bem? Ótimo. Esse é exatamente o motivo para você se arrumar. Não apesar de não estar bem, por causa disso. Chega no final dessa conversa com uma coisa clara na sua cabeça. Se arrumar todos os dias não é sobre ser bonito. Não é sobre ter roupa cara. Não é sobre seguir padrão de beleza. Não é sobre impressionar ninguém. É sobre uma escolha que você faz todo dia, antes de mais nada, que diz ao seu próprio cérebro, ao seu próprio coração, ao seu próprio sistema:
Eu ainda estou aqui, eu ainda me cuido, eu ainda mereço. Nos piores dias, quando a cama está gostosa e o mundo parece pesado demais, a sua missão mais importante não é resolver todos os problemas, é levantar, é ao banheiro, é se arrumar. Não precisa ser perfeito, não precisa ser elaborado, não precisa ter hora certa, só precisa acontecer, porque o gesto de se arrumar é o gesto de continuar. É o gesto de dizer que você não desistiu de você mesmo. E essa mensagem, repetida todo dia, constrói uma coisa que ninguém pode te tirar. A certeza de que você é capaz de se sustentar mesmo quando tudo parece cair. Você não precisa esperar os problemas sumirem para se sentir bem. Você pode se sentir um pouco melhor agora, com um banho quente, uma roupa limpa e um olhar no espelho que diz: vamos em frente. Essa é a menor grande coisa que você pode fazer por você mesmo, todos os dias, sem exceção, inclusive hoje. E para fechar, eu quero saber de você. Pensa num momento da sua vida. Pode ser recente, pode ser antigo, em que você estava passando por uma fase difícil e o simples ato de se arrumar, de tomar um banho, de se vestir direito, mudou alguma coisa no seu estado de espírito. Pode ser algo pequeno, pode ser algo enorme. Me conta isso nos comentários agora. Qual foi o seu pior dia e o que você fez para se levantar dele? Porque sua história pode ser exatamente o que alguém que está lendo esse comentário precisava ouvir hoje. A gente cresce junto. Compartilha, comenta e volta amanhã arrumado, independente do que a vida trouxer.